Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Um prazer, uma honra, uma alegria toda semana estar com vocês, batendo um papo sobre, em verdade, qualidade de vida. Eu sempre digo, meu amigo Márcio, que falar de cultura, falar de arte, é falar de educação, é falar de qualidade de vida, é falar de bem-estar, é falar de como as pessoas podem ser um pouco melhores do que elas são. Eu bati um papo com o Márcio antes de iniciar a gravação aqui do programa. A gente tem algumas coincidências na trajetória de vida, questão de meio ambiente, questão do saneamento, muito legal. Então, a gente começou até a gravar antes do horário previsto e ficamos enrolando aqui uns 10 minutinhos batendo um papo, mas esse bater papo é o que a gente faz de melhor na vida. Então, Márcio, eu queria agradecer demais a tua presença aqui no Café Cultural. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo, por ter aberto a tua agenda para a gente. E eu quero aproveitar a tua primeira fala fazendo a pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Em vez de ficar fazendo grandes apresentações, eu quero que você fale. Quem é Márcio Freitas por Márcio Freitas? Olha, Sérgio, bom dia para você, para os ouvintes e para as pessoas que acompanham esse programa bacana que você toca. Eu quero agradecer aí a oportunidade. O Márcio Freitas, ele é um brasileiro persistente e insistente, né? Um cara que acredita naquilo que muita gente não acredita. E eu sou jornalista, escrevi muita coisa a vida inteira, mas nos últimos 20 anos eu dediquei boa parte da minha, digamos, competência de escrita para escrever para os outros, né? Tá. E aí me frustrava às vezes porque sobrava tempo em casa para fazer só um poemazinho, uma letra de música e tal. Eu nunca conseguia terminar um conto mais robusto, era sempre aquela coisa de microconto e tal. E veio 2020, cara, que eu tinha um grande projeto com relação a cannabis medicinal, Legal. que é um dos temas que eu trato no livro, que seria um grande evento a ser realizado no Brasil aqui, reunindo toda a cadeia produtiva, desde o agro, né, desde a plantação da maconha até a zootecnia, todas as aplicações eu queria reunir num único espaço. E estava angariando apoios, simpatias e nomes para patrocinar, quando a pandemia veio e destruiu qualquer possibilidade de evento presencial. Aquele caminhão batendo de frente em todos os planos e projetos possíveis e imagináveis. Nessa época, cara, eu tinha, neste evento da cannabis, uma esperança de dar um outro mote para a minha empresa, uma empresa de comunicação, de relações públicas, jornalismo institucional, que eu tocava já há 16 anos, desde 2004, quando eu decidi, sem sobrenome famoso, criar uma assessoria de imprensa e atender ali alguns segmentos que me deram a oportunidade de entrar em outros. Mas chegou um ponto que eu estava bastante exausto daquele cansaço, que não tinha sábado e domingo nem feriado que conseguisse te recompor em termos de perspectiva de vida e de qualidade de vida. E aí, cara, veio a pandemia e me jogou nesse ostracismo, digamos, em relação ao que eu era, um cara que vivia ali na Avenida, né? E aí eu comecei a olhar um pouco para as coisas que eu precisava ganhar novamente com essa oportunidade de não estar trabalhando 24 horas, 7 horas por dia, quase 365 dias por ano, que é a realidade de muitos empresários, principalmente os pequenos, né, no Brasil. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer algumas coisas para mim. E voltei a escrever com um pouco mais de tempo, de qualidade, de dedicação para pesquisa, para refação, para revisão, para edição. Fiz alguns contos ao longo dos anos 2020 e publiquei alguns, por exemplo, o selo Off Flip, que é uma coletânea de uma editora lá de Paraty que lança aí um monte de autores com contos curtos. Eu também entrei numa coletânea que aquele Ted Correia, ex-vocalista do Nenhum de Nós, encabeçou lá no Rio Grande do Sul, chamada 40 Contos que Eles e Elas Contam. E participei de outros concursos por aí. E nesse inteirinho eu estava reunindo material para escrever um livro. Eu falei, eu vou escrever um romance, né? Alguma coisa mais robusta. E eu tinha esse cabedal aí da maconha medicinal
Ao longo desses anos que eu fiquei pesquisando, eu tive contato com entidades, com famílias, com a realidade mesmo. Então, eu tinha alguns conhecimentos práticos e teóricos, e me incomodava muito à época, Sérgio, a questão de uma reportagem especial que saiu na Folha de São Paulo sobre prisões injustas no Brasil. A maneira como a maioria dos pobres e pretos são presos no Brasil, e muitas vezes esse caminho é o caminho da destruição de uma família que não tem como provar inúmeras coisas, porque não tem dinheiro, não tem aparatos, e depender da nossa justiça como ela é hoje, né, sem um apoio, é muito difícil para muitas famílias que são desassistidas. E trouxe a reboque disso essa inspiração para o livro. Eu reúno nesse livro o que eu gosto e o que eu não gosto, né, de fazer. Por exemplo, as questões de injustiça, de racismo, de intolerância e dessa questão mais extremada que nos últimos anos a gente, infelizmente, viveu. Eu reúno esses assuntos com coisas que eu gosto, que plantas medicinais, a questão da cura pela natureza, e essa bandeira de uma planta está sendo descoberta, entre aspas, agora pela medicina, como um elemento que pode curar desde uma simples dor até mesmo câncer, né, Alzheimer. E é engraçado, isso me chamou muita atenção. Isso é engraçado. E eu, cara, queria começar essa história como uma saga, né? Então eu tive muitas vezes, nós falamos antes da entrevista de saneamento básico, muitas das minhas idas no Nordeste e tal, eu sempre aproveitei um pouquinho de tempo livre para dar uma escapada e conhecer aquilo que eu queria conhecer sem o arcabouço dos turistas, né? Sem aquelas coisas. Então, eu aluguei um carro e fui parar em Penedo, uma cidade histórica, às margens do Rio São Francisco, que é considerada Ouro Preto do Nordeste. Eu me encantei com a cidade, eu tenho uma paixão por rios e tal, sempre tive uma paixão pelo Rio São Francisco, por tudo que ele representa, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer. E ali é uma localização do Rio muito, muito bonita, perto do mar e tal, e o clima é favorável, o colorido das casas e tal. E Feira Livre é um ambiente que eu considero dos mais democráticos, né? É verdade, porque mesmo. Mistura todas as cores e gostos e sabores. E oportunidade. E eu ambiento muito... Eu ambiento muito os primeiros passos desse livro na Feira de Penedo, que, na verdade, é uma feira que eu imaginei, né? Eu fiz ali aquele arranjo de ficção, mas existe uma feira lá. E a grande questão aí é uma vendedora de ervas que era considerada a farmácia do centro da cidade de Penedo, porque ninguém ia na farmácia, mas ia na banca dela comprar ervas, né? E aí começa uma história muito legal de amor, de dor, de resiliência, mas que passa por esses contrapontos, né? Do racismo, das injustiças, da intolerância, de abuso sexual, que é um dos outros temas menos intenso, mas que eu também trato. E o Márcio hoje é uma pessoa com 51 anos e que tem um pouco mais de atenção para coisas que, quando eu estava no moedor de carne do mundo empresarial, eu não tinha, porque eu julgava que não era prioridade, eu não tinha tempo para aquilo. E hoje eu tenho tempo para algumas coisas interessantes. Por exemplo, esse livro é uma coisa muito bonita que aconteceu, porque com a vida que eu tinha, cara, eu não imaginava que eu teria tempo de escrever um livro. Né? Eu acho que essa foi uma das coisas mais positivas da pandemia, porque também não dá para a gente só ficar olhando para o negativo. Claro, ninguém eu acho que saiu ileso da pandemia, mas uma das coisas é justamente aproveitar essa oportunidade, né, Márcio? Conseguir olhar e falar assim, bem, eu tenho agora dois caminhos. Um é ficar parado aqui chorando, lamentando e me degradando, ou tentar aproveitar esse tempo que me foi dado. Muito a contragosto, mas foi dado e agora eu tenho que aproveitar.
Eu não tenho um pingo de discordância do que você falou, porque eu consigo, pelo menos, manter a intensidade. Eu, como pessoa, sou muito dedicado, sou um cara que me cobro muito, né? Por estar produzindo alguma coisa, nem que seja um palavrão novo. Tá. E essa coisa da escrita me permitiu passear por um mundo que pela primeira vez eu consigo passar por um texto, Sérgio, 2, 3, 4, 5 vezes. No mundo do jornalismo, e aí você pode rápido. me corrigir ou completar, as coisas são muito rápidas e muitas vezes a qualidade de um texto não pode ser destacada num jornal ou numa internet, porque não há tempo para isso, com exceções, claro, né? Não, mas e outra coisa, e nós não temos mais exigência, né? Vamos ser sinceros. Não existe mais exigência. Eu acho que vamos ser sinceros, pelo menos conosco aqui, né? Se a gente começar a mentir para a gente mesmo, aí já é uma outra patologia. Eu acho que hoje em dia não existe mais a exigência da qualidade do texto perfeito. Não a existe, exigência né? da qualidade. Sabe, aquela coisa, nós estamos aqui, inclusive batendo um papo, sabe, se eu fosse purista, Márcio, desculpa, você está um pouco escuro, vamos colocar mais uma luz. Não, eu não sei. Gente, hoje em dia existe uma demanda por fazer. Não precisa mexer, não, tô brincando. Mas, assim, não, eu fui ver, já tinha uma solução, né? Não, assim, sabe, existe uma coisa por fazer, por acontecer, porque o tempo que você vai gastar, e dando um pequeno exemplo, buscando uma luminária para colocar aí, não sei o que lá, já passou, aconteceu, já tem uma notícia nova, já tem alguém falando uma coisa diferente. Então, a velocidade, não é que está acontecendo mais coisa. Aliás, não está. Não estão acontecendo tantos fatos como acontecia. Talvez acontecendo a mesma quantidade. O problema todo é o seguinte, a gente está sendo esmagado pela velocidade da transmissão da informação. E essa velocidade denegriu a qualidade. Infelizmente, as próprias redes sociais que vieram, talvez eu tinha essa esperança de que as pessoas escrevessem melhor, sem tantos erros gramaticais, foi por água abaixo, né? Hoje em dia, olha, eu vou te falar, escrever nós fomos, nós vai, tá de bom tamanho, vai. Não, e algumas coisas que você fala do português correto, dependendo do lugar, vão achar que você errou. Um dia desse eu falei, olha, se eu vir a pessoa, eu aviso a ela. E aí eu aviso, não sei qual foi o complemento, mas se eu vir a pessoa, e aí eu fui corrigido. A pessoa falou, se eu ver, não é se eu vir. Aí eu falei, porra, cara, como é que eu vou discutir agora? Então tem coisas assim, às vezes você fica até parecendo meio pedante, né? Hoje em dia você fica parecendo pedante se você for corrigir uma pessoa por ter falado, eu ter usado um verbo. Outro dia eu escutei uma frase muito interessante assim, como é que é? A minha prioridade são as pessoas. Eu falei, não, a prioridade não é a prioridade são. Só que daí começaram a discutir comigo. Não, mas ele se referiu às pessoas. Então, sendo mais de uma pessoa, o verbo é são. Eu falei, não. O verbo é do sujeito, não é do... Aí chega uma hora e você fala, tá bom, obrigado. Vai, prioriza o que tu quiser, aí que tá de bom tamanho. Não, eu ainda preciso ler esse livro eu acho que não é livro, mas Humberto Eco falou, né, que a internet deu luz e vida para uma massa de imbecis. E aí eu não quero fazer jus à frase, mas tem um peso e um significado. Gente viu, eu acho que assim, nós vimos o que aconteceu nos últimos anos com fake news. Talvez, eu acho que o único tema pesado que talvez não tenha no teu livro, que apesar de uma leitura excelente, os temas são temas pesados, é fake news, né? E as fake news vieram justamente para isso, para dar voz a alguma coisa que é errada. E foi muito complicado, ainda está sendo muito complicado lidar com isso. Não, a queda de braço entre a verdade, né, e esse pós-verdade, essas fake news, é uma queda de braço muitas vezes até injusta, né? Sim. Porque eu nunca vi uma mentira se repetir
eu nunca vi tanto uma mentira se repetir e virar verdade com uma rotina que nós temos hoje em dia. Quem foi que disse que uma mentira contada 10 vezes vira uma verdade, né? Não vira, mas acontece que já está virando. Acontece que já está virando. E as correntes de pensamento são muito esquisitas, cara. Nós não falávamos de urna eletrônica há 6 anos atrás, com esse questionamento sensível que a gente visualiza aí nas redes sociais. E o problema não é questionar, né, Marcelo? Eu acho que o grande problema não é questionar a urna eletrônica. Tudo bem, questione-se. Questione-se que todos os processos sejam questionados. Eu acho que vale a pena. O questionamento Vale porque uma fiscalização é um dever nosso de cidadão. Agora, a partir do momento que você sai do questionamento para negação, aí complica. Aí a questão é a seguinte, a teimosia, né? Essa teimosia que ela acaba virando um burro empacado ali, porque a pessoa realmente não acredita naquilo, não acredita em vacina, não acredita em certas coisas que você fala, mas eu achava que eu ia completar 51 anos e o mundo ia estar com todos os desafios inerentes que cada vez que passa um dia a outra novidade é pior ou melhor do que a de ontem, mas eu não achava que a gente chegasse a pontos de retrocesso. E não é uma coisa só no Brasil, é no mundo, né, cara? É no mundo. Eu acho que a cannabis, né, voltando até um pouco para o foco do teu livro, você desculpa aí a gente ter fugido, mas fugimos, mas não fugimos, mas estávamos perto. A própria questão da cannabis medicinal, ela é meio uma questão de urna eletrônica. Eu acho que questione-se. Agora, olhe-se tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo. Não é, que nem você falou, não é uma novidade. Agora estão usando. Não estão usando. Há séculos, sabe, populações já usam a cannabis como medicina, assim como todas as ervas, todo remédio. Desculpem se vocês não sabiam, mas vou contar uma novidade para vocês. Todo remédio tem uma base em plantas. Absolutamente todo remédio. Ele pode hoje ser produzido numa indústria, mas a base dele é a natureza. Não estou dizendo que não se deva tomar remédio. Se deve, numa doença se deve tomar remédio. Claro. Contudo, agora, a cannabis, vai ver os estudos. Agora, eu já boto um ponto dizendo, não gosto, não quero, isso aí é coisa de doido. Não, e pior do que isso são os adjetivos, né? Tráfico, não sei o quê, traficante querendo. E aí você tem um tema sensível que ainda não está assimilado pela imensa maioria e, cara, sem escalas de classe média alta, porque assim, eu já vi ignorância no assunto em todos os níveis. E aí, esse tipo de coisa chega e trava qualquer possibilidade de você, pelo menos, refletir sobre aquilo que todo dia escancara aí na mídia, uma pessoa que foi curada por isso, por atletas que precisaram e precisam para as dores intensas, o Alzheimer, pessoas que estão recuperando o passado pela memória por conta de uma dose, de um negócio. Agora, epilepsia, tem um tratamento para epilepsia. Uso veterinário. Eu gosto muito desse lado de proteção animal também. Eu conheço veterinários que receitam assim, tem resultados fantásticos em bichinhos. Sérgio, a personagem do livro que tem uma doença degenerativa se chama Laís, e ela foi inspirada numa garota real que mora em Paraty. Inclusive, eu faço um agradecimento para ela no livro, porque ela me deixou conhecer um pouco do sofrimento, mas também da alegria que ela tem em estar tendo respostas com uma coisa que a medicina tradicional, os remédios da indústria farmacêutica não estavam chegando ao ponto de não deixar ela ter 40 convulsões por dia. Olha só. Então, quem tem isso dentro de uma família, alguém vai perder o emprego para cuidar do filho, né? Alguém vai perder qualquer forma de liberdade, qualquer mobilidade, porque a rotina é de casa para o hospital ou do hospital para casa. Então a coisa está mudando, né? Está mudando. Nós temos 2 projetos de leis em Brasília, um na Câmara e um no Senado, que, se passarem, vão dar uma contribuição para o amadurecimento desse setor muito boa. Ainda faltam
pontos para melhorar e tal. Eu acho que, assim, eu não estou aqui para defender nenhuma bandeira, o meu livro é um livro de ficção, mas nós somos jornalistas e o teu programa, ele tem uma abordagem de um assunto, mas acaba enveredando por outros de relevância, e isso é um tema econômico, né? A cannabis hoje, nos nossos vizinhos aqui, Colômbia, Chile, Argentina e Uruguai, o Paraguai, ele tem ele tem começado a trabalhar com algumas questões um pouco mais nobres, mas o Paraguai é estigmatizado pela maconha que produz e que vem aqui em forma de tráfico para o Brasil. Mas esses 3 outros países que eu te falei, esses 4, incluindo o Uruguai, eles estão muito avançados no que diz respeito a uma cadeia produtiva baseada na cannabis. Tá. E se a gente pegar, vai mesmo desde a agricultura até a zootecnia. Você acabou de falar de veterinário, né? Eu sigo na internet um cara chamado Pet Cannabis, que é um dos veterinários aí que abraçou a causa e tal. E é impressionante os vídeos que ele coloca dos animais com doença degenerativa, que ao tomar 2, 3 gotinhas do óleo, se recompõe ou se levanta porque não conseguia, pelas articulações mortas, se manter em pé. É impressionante, cara. Eu não vou dizer que é um milagre, porque tem muita gente que não tem fé nisso, mas é uma coisa que... Eu acho que é uma alternativa que você não pode descartar. Eu acho que assim, eu acho que assim, se permita. Ninguém aqui está incentivando e ninguém aqui está dizendo para não usar. Mas está incentivando o tráfego. Não. Se vocês forem analisar, os traficantes não querem que a cannabis seja utilizada de forma medicinal. Para eles, o interessante é que continue o tráfico de drogas, seja utilizada como droga. Reserva de mercado, né? Exato. A partir do momento que você começa a olhar para um produto com uso legalizado, com uso correto, um uso consciente, eles vão perder a força. Vão perder. Então, eu acho que, inclusive... Agora, realmente, você falou, tem projetos no Senado, lá no Congresso. O problema é que com o perfil do Congresso, eu não sei também se ainda vai ser essa gestão que nós vamos ter isso analisado, viu? É por isso que eu também, assim, minha empolgação é aqui restrita a esse momento, e eu não fico falando aos 4 cantos do mundo, porque a gente, né, o Congresso, a gente sabe, é uma caixinha de surpresa, e ainda mais com a nova turma que entra aí, a gente não sabe quem pode obstruir ou quem não pode. Espero que haja uma consciência mais apurada, né? Os 2 projetos já estão em estágios bem interessantes, não estão naquela fase inicial que podem ser engavetados a qualquer momento, mas precisa de uma votação expressiva, maioria absoluta, né? Então vamos aguardar. Mas são coisas que a gente tem visto como avanço em relação a 10 anos atrás, né, quando eu comecei a prestar atenção nesse setor, e eu vi que isso ia demorar muito a chegar aqui no Brasil, né? Ia chegar, assim, cheio, arrastado com esse preconceito todo, com essas coisas estigmatizadas que você não consegue nem passar um pouco de argumento, porque você já é classificado como defensor disso, daquilo. Eu acho que a única coisa... Eu não sou defensor de nada, não sou ativista, a única coisa que eu defendo é o bom senso, né, o respeito à ciência e a pesquisa, né? Então, pesquisas científicas estão demonstrando que é uma planta com 400 substâncias químicas que podem não só servir para dor, para Alzheimer, para epilepsia, mas, né, já estão descobrindo para a questão de cólica menstrual. Você falou de veterinária, a construção civil, Sérgio, também... Aí alguns países, como o Canadá, já usam a fibra de cânhamo para fazer isolamento térmico acústico. Olha só. Já estamos falando, se você resgatar uma entrevista ontem do Marcelo D2, ele falando inclusive de pandemia, eu achei até nosso início de conversa parecido, né, que a gente falou de 2020, e assim, cara, é um cara que foi protagonista nisso, né, mas ele fala, eu sou tão ativista, mas eu nunca fui numa marcha da maconha, né, mas o assunto está aqui há muito tempo e tal, claro. e sempre foi tratado como pauta para a editoria de polícia, né.
Sim. Eu acho que, Márcio, na verdade, se a gente conseguir resumir os temas que você aborda no teu livro, a gente está falando de intolerância, sem dúvida alguma, a gente está falando de preconceito, e a base de toda intolerância, a base de todo preconceito é o desconhecimento. Desconhecimento. A partir do momento que você se permite entender alguma coisa, você perde o medo, você começa a ter esclarecimento. Ninguém está falando para você aderir. Ninguém está falando, não, a partir de hoje eu vou utilizar. Apenas, fala assim, realmente existe um estudo. É a mesma coisa de vacina, que nós falamos de vacina. Ah, eu não vou me vacinar. Por que você não vai se vacinar? Não, porque a vacina veio da China. Eu falei, gente, você já olhou a bula da vacina que você toma de poliomielite? Talvez não a atual, mas ninguém fica preocupado de onde vem a vacina. Eu quero a vacina. Agora, não vou me vacinar. Se você tem algum problema com a vacina, gente, mas esclareça. Eu acho que todos os problemas, você falou intolerância racial, a questão de preconceito, a questão de pobreza, tudo tem a base no desconhecimento. No desconhecimento. Se as pessoas começarem a se interagir, se as pessoas começarem a entender as questões sociais, muito de tudo isso cai por terra. O problema é que ter boa vontade para ir atrás da informação, né? O que falta, né? O que falta, infelizmente falta. Você falou aí de intolerância e tal. Dos capítulos de cena que é muito marcante nesse livro é quando o garoto injustamente bota os pés no presídio. E ali entra uma alma pura, digamos assim, aqui com a liberdade poética, né? Um sujeito sem antecedentes que foi incriminado de maneira cretina e numa audiência de custódia com a preguiça da juíza já é colocado numa prisão preventiva até julgamento em segunda instância. Daí você já perdeu qualquer possibilidade de dignidade. Tá. Entra um cara como esse dentro de uma cela ou de um ambiente que é repleto de marginais, de bandidos perigosos e comandados por facções que fazem do presídio uma hierarquia. E se você não jogar o jogo, você sai dali ou morto ou como... Não tem como. Então é um jogo muito cruel e provas... famílias precisam gastar tubos de dinheiro para provar o que a própria justiça não quer provar pelas perícias policiais. E aí você chega com um conjunto de provas, de câmeras que você colheu de toda a vizinhança para ver que aquela cena, o fulano não estava lá no momento e tal. Mesmo assim, a justiça fala que essas provas são ilegais. Mas a polícia não quis investigar. Então a gente tem e assim, o meu livro ele não fala mal de polícia, não fala. Ninguém está falando mal de. Nós estamos colocando o sistema em evidência numa ficção que é quase uma ficção real. E me chama atenção, cara, porque assim, o Brasil é a terceira comunidade carcerária do mundo, perde para a China e para os Estados Unidos. E não sabe o que fazer com essa população. Não sabe, e cada vez aumenta. Sabe, porque essa coisa de você ser preso e julgado, ser preso e depois ser julgado, é legal para político, que você paga ali uma puta grana para o advogado e o cara consegue te aliviar, mas para um pobre que não sabe a menor, é como você colocar maldosamente, você que é um defensor de animal, eu, por exemplo, eu tenho um quintal aqui em casa que eu dou comida para os passarinhos e tal, imagina se eu resolver fazer uma arapuca e colocar um pedaço de mamão lá e prendo um... Cara, esse bicho ele não tem a inteligência para se ver dentro daquele sistema e analisar uma forma de sair. É a realidade das pessoas mais pobres, Sérgio. Eles chegam numa prisão como essa, eles não veem... Não é um cara, um artista, um profissional que já não foi preso por isso, mas vai preso pela primeira vez, mas tem advogado para orientá-lo e tal, e aquele pânico diminui certamente. As famílias não, são os pobres, os menos assistidos, passam por uma saga para tentar, pelo menos, aliviar a dor do ente, do familiar que está preso nesses lugares, cara, que é uma coisa cruel, mas é corriqueira, é que a gente não presta atenção nisso. E eu fiz uma visita ou duas em unidades carcerárias,
que, cara, indistintamente, todas são uma espécie de inferno aqui na Terra. É 20 pessoas dentro de um cubículo de 10 metros, é um negócio monstruoso, e ali você não consegue ter nem um oxigênio adequado, né? Ou você se adequa aos caras... Função, e sem uma... não tem função. Qual a função? Qual a função? É o seguinte, olha, você foi recluso porque você cometeu um crime, supostamente. Tá. Qual vai ser o seu destino? Ficar lá parado. Sabe? Então, quer dizer, tudo isso são coisas que precisam ser repensadas. Eu acho que nem você falou, o grande problema da sociedade é que a sociedade não enxerga os seus próprios problemas. Não. E não tem ninguém que pense, assim, o que vai acontecer com essa pessoa? Foi provado e comprovado que ela cometeu o crime, que seja. Como ela vai compensar? O que vai acontecer com ela? Ou não foi provado. Então ela teria que ter uma separação, talvez, do criminoso comprovado para o criminoso em comprovação, vamos chamar assim. Porque a hora que você mistura tudo no mesmo bolo, você não fica nem com um bolo de chocolate gostoso, nem com um bolo de morango gostoso, vira um bolo que é ruim para todo mundo. Vira um bolo embolado. Agora, a grande questão que você colocou aí, dessas pessoas, digamos, insensíveis, é que esse número de pessoas não é uma coisa restrita. Cada vez mais você está vendo o vidro do carro fumê fechado, no ar-condicionado no talo, porque não quer nem contato com um vendedor de flanela, de pano de prato, ou de poesia que passa ali no semáforo. Você se enclausura num condomínio fechado, um condomínio clube, para não passar mesmo por uma, sei lá, por uma rua. Tá na moda hoje, inclusive, em grandes condomínios, você ter até mercado dentro, farmácia dentro, padaria dentro, e você precisa sair mais. Esse isolamento, quando você percebe isso a médio prazo, o filho desse cara, os filhos dessas pessoas vão ter essa mesma referência de mundo, né? Então, eu acho que nós precisávamos, com cautela, claro, porque tudo demais é veneno, dar uma balançada nisso, porque esse modelo de pensar egoísta, sem vislumbrar... Individualista, né? Individualista. Eu acho que o egoísmo é uma coisa diferente. Eu acho que essa é uma individualização da sua responsabilidade. Pois é. E aí fica, e agora como jornalista, nós temos que falar. A pessoa, quando se isola, ela para de receber informação. O jornalismo tem a função de levar informação até essas pessoas, porque senão elas vão ficar isoladas, elas vão, inclusive, não saber o que está acontecendo lá de fora. E aí a gente começa a cair em filmes de ficção, né? Tem filmes de ficção que mostram isso. O isolamento é tão grande que o mundo já acabou, mas você está vivendo bem lá, estou aqui, estou ótimo. Agora, como que o jornalismo vai levar essa informação e mostrar para a pessoa, olha, uma coisa é você querer se preservar, outra coisa é você não precisar se isolar, sabe? O ser humano não é um ser que consiga viver sozinho. Então, são desafios, meu amigo, desafios que não sei se a solução é tão simples. Não é tão simples. Mas se tivesse pelo menos uma intenção de solucionar, já seria um caminho, né? Sem dúvida. Porque vai mobilizando, e eu acho que quando começa a fazer esse saculejo aí que eu disse, pelo menos você evidencia o debate, vai ramificando os temas e consegue, pelo menos a duras penas, colocar a coisa no ar, né? Com esse silêncio todo, achando que tudo é rotina, eu acho que a gente acaba mesmo ficando não só individualista, como cruel, de certa forma. Exato. Marcelo, diga uma coisa, como é que as pessoas te encontram nessa rede social desse mundo? Como que encontram o teu livro? Aliás, a gente não falou o nome do livro aqui. O livro, eu estou com um exemplar aqui, inclusive. Por favor. Eu quero te mandar um autografado. Opa, obrigado. Para onde o Rio nos leva. Para onde o Rio nos leva. Da editora Ases, é uma editora de Portugal, mas ela tem uma atuação bacana na distribuição. O livro está distribuído em 12 países que têm uma comunidade de língua portuguesa
representativa. Ele pode ser adquirido pelos sites de compra, como a Amazon, não sei se eu posso falar aqui, mas a Amazon... Pode aqui. Eu só não recomendo que as pessoas procurem as americanas nesse momento para comprar o meu livro. Tá meio complicado. Eu não sei se eles vão encontrar. Mas o livro tem essa coisa que eu te falei do Rio, né? Que o Rio é uma válvula de conexão para mim, de sociedades, de tempos, de histórias, economia e tal, e a própria constituição ambiental desse ponto da nossa natureza. Então, assim, atualmente você pode encontrar o livro pela Amazon e outras, como Submarino e tal, e ele tem tido uma boa saída, né? E, inclusive, assim, eu tenho muitos amigos conhecidos que moram em alguns desses 12 países que eu te falei, que vai Espanha, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Japão, tem uma grande comunidade, além de Portugal. Eles têm me dito assim, olha, chega fácil, o sistema entrega, então estamos acreditando que a coisa vai... E eu estou nas redes sociais, cara, como Márcio Freitas, né? Tem muito Márcio Freitas aí, eu queria talvez fazer uma numerologia, colocar um Santiago no meio, você não fica tão vala comum, mas eu acho que se colocar Márcio Freitas... Dá para te achar, dá para me achar. Isso que importa. Dá para me achar. Marcelo, queria agradecer demais, nosso tempo aqui é curtinho, mas nada que você não possa voltar, nada que tendo novos projetos, tendo novas ideias, querendo bater mais papo, não dê para você. Entre em contato com a gente, fala assim, olha, agora quero falar sobre tal coisa, que é ligada à cultura, que é ligada à arte, que é ligada à qualidade de vida. Liga para a gente e venha tomar mais café, porque a gente gosta de bater papo. Olha, estou muito feliz de participar dessa oportunidade no Café Cultural, que é um programa que eu acompanho e admiro o teu trabalho também, e estou à disposição. Espero que as pessoas aí tenham gostado do nosso bate-papo e estou à disposição para outras rodadas. Espero em breve que tenha um outro livro saindo agora, talvez esse ano eu já consiga escrevê-lo. Não só escrevê-lo, mas reescrevê-lo, que é aquilo que eu te falei, né? 5, 6 vezes fazendo a mesma coisa para lapidar. Colocar em produção, que é isso que a gente faz. Mas é isso, meu querido. Obrigadão, um abraço para vocês todos. Valeu. E a você que acompanhou o Café Cultural, meu abraço. Semana que vem, com certeza, um bate-papo tão gostoso, tão esclarecedor como esse que a gente teve hoje. Um abraço, gente. Obrigado, até mais. Tchau, Marcião.